pessoa antes e agora, na presença de Deus. Quem era você, Ilma, antes de ser crente? Assim, eu era uma pessoa tranquila até certo ponto, mas era uma pessoa que me irritava com muita facilidade, era uma pessoa muito intransigente, uma perfeccionista, exigente demais com as pessoas. E hoje eu sou uma pessoa que continuo sendo exigente, sim, continuo sendo perfeccionista, sim, mas com mais tolerância, né, entendendo o limite das pessoas. E a paz que Jesus me deu essa tranquilidade, porque antes eu não tinha Jesus, né? Sim. Eu achava que era eu e acabou. Hoje em dia não, hoje em dia o amor de Jesus me fez mudar em função do tratamento, da relação, porque era muito mais difícil, né? Eu era uma pessoa que ninguém queria trabalhar comigo, ninguém queria fazer nada para mim, porque, não, para ela eu não faço não, porque a exigência vinha, né? Então hoje não, assim, hoje, há 26 anos, né, que eu aceitei Jesus, veio num processo, ainda não estou no ponto, mas eu creio que até chegar lá na glória, né, a gente está num processo. Então eu creio que, assim, com o passar dos anos a tendência é melhorar. E hoje eu me vejo assim, uma pessoa mais calma, mais paciente, mais tolerante, até mais amorosa, né? Nunca fui uma pessoa que não tivesse amor pelas pessoas, não. Mas pela praticidade, sou uma pessoa muito prática e queria tudo assim, né? O amor ficava de lado, porque eu queria ver resultado. Hoje em dia não, hoje além do resultado eu trato as pessoas com mais amor, com mais carinho, com mais tolerância. E isso só o amor de Deus faz, né? Porque quando a gente é muito prática, eu sou filha única. E o meu pai tinha muita preocupação, parece que ele sabia que ia morrer cedo, tinha muita preocupação em me deixar assim, meio que desprotegida. Então me ensinou as coisas mais duras possíveis, me preparou para as coisas mais duras. Então eu, embora seja filha única, não sou aquela filha única mimadinha, eu sou uma filha única com os pés no chão. Então isso, por um lado, foi bom, mas por outro, me prejudicou um pouco no relacionamento. Por causa disso, eu me tornei uma pessoa assim, mais dura, mais objetiva e mais prática e menos amorosa com as pessoas. E ao aceitar Jesus, na escola dominical, ouvindo as mensagens, isso, lendo a Bíblia, isso me tornou uma pessoa melhor. Entendi. E você tinha alguma religião antes ou você não praticava nenhuma religião? Eu até os 30 anos eu não tinha religião. Eu tinha brigado com o padre lá da Igreja da Penha quando eu tinha 18 anos. Briguei com o Monsenhor lá e então não queria saber de religião. Mas aos 33 por aí, eu fui convidada por uma mãe de santo lá, que era conhecida de uma prima do meu marido, e eu fui lá conversar com ela, me chamou, fui lá conversar. E aquele engano do diabo, né, me falou coisas que nem a minha mãe sabia, que se passava na minha casa, achava que a mulher era o máximo. E acabei entrando, fiquei 7 anos dentro do centro espírita, mas também não estava satisfeita, algo me incomodava, até que eu conversei com uma pessoa que era daqui da igreja, que trabalhava comigo na época. Aí eu falei, por que essa insatisfação que eu tenho? Glória, né, a Glória, a esposa do pastor Sebastião, trabalhava lá na empresa e tinha uma hora de almoço, meia hora a gente tirava para oração e eu passei a frequentar essas orações e ela foi me esclarecendo, acabava a oração e ia lá atrás dela, aquela sede, né? Aquele vazio que a gente não percebe que tem, só hoje eu sei que era um vazio. Então eu ia atrás dela, mas por que acontece isso? Ela me explicava, por que acontece aquilo? Quase toda vez nas reuniões, 3 vezes na semana, era segunda, quarta e sexta, eu ia atrás dela sempre depois da oração querendo mais. Aí eu larguei o centro espírita, falei para a dona lá, eu não quero mais isso não é o que eu quero para a minha vida, essas coisas acontecem porque eu permito, coitada de mim, né? Soubesse que o diabo tem mais força do que eu dizia, não, isso acontece porque eu quero, vou mostrar para a senhora que não acontece, mas Deus já estava trabalhando na minha vida, né? Me tirando dali, e realmente o dia que eu fui para lá, para o centro espírita, para a sessão, não aconteceu nada. Eu falei, a senhora quer ver como não vai acontecer? Eu me sentindo, né, a poderosa. Ainda nem assim tinha aceitado Jesus ainda, mas Deus já estava ali, né, cuidando. E eu falei para ela, não quero mais não, eu vou largar. Você tem certeza? Eu falei, tem. Logo depois eu aceitei Jesus e nunca fui importunada, assim. E a minha vida mudou realmente muito. Eu nunca fui de farra, de baile, essas coisas não. Tomava minha cervejinha assim, até depois de batizada. Continuei por um tempo.
mas Deus também me cobrou e eu fiz um voto e não tomo nada de álcool. Então, assim, houve uma mudança mesmo na minha vida radical e eu acho que foi muito bom e eu só fico pensando assim, por que não foi antes? Porque tinha que passar por aquilo tudo, né? Tinha que contar essa história e tem muito mais coisa para contar que Deus fez. Deus escreve certo para os dias tortos, né? Não, eu acho que ele escreve certo por linha certa mesmo, né? Eu acho que a linha de Deus é sempre certa. Apesar de ter... o caminho pode não né? ser, né? Mas Deus escreve certo sim por linhas certas, né? Ele escreve torto um dia. Então, assim, foi essas coisas que aconteceram na minha vida e muitas outras coisas que a gente, sim, se parar, tivesse tempo de parar para pensar, teria muito mais, A né? escola dominical ajudou muito, né? Muito, muito. Deixa uma mensagem para as pessoas que estão faltando na escola, né? Tem muita gente que falta de Inclusive, eu na classe de doutrina, que antigamente eu não chamava doutrina, chamava catecúmenos. Sim. Eu fiquei 3 anos, não queria sair. A professora era a Inês e o pai do Wesley eram excelentes professores e eu não queria. Eles diziam, gente, vocês têm que ir para outra classe. Eu dizia, não, mas eu quero ficar aqui. Porque aquela base, né, que o principiante tem, eu estava sempre querendo mais e mais e mais. Principalmente o principiante, ele quer estar acolhido, né? Então, quando pega uma turma bacana, uma turma legal... E assim, dá atenção ao novo convertido, né? Então, as dúvidas todas a gente tirava. Então, foi muito bom esse período de escola dominical. Eu acho, não só a gente aprende Bíblia, como a gente aprende doutrina, assim, a entender as coisas, que cada religião, vamos dizer assim, tem suas doutrinas, né? A Igreja Batista tem a sua doutrina, diferente de outras, e é bom a gente frequentar a escola dominical para a gente saber isso sim, eu acho muito importante. Se pessoas aqui na igreja que ainda não estão na escola dominical, não que eu seja porque eu sou a superintendente, é porque eu realmente dou muito valor ao estudo que é feito na escola dominical. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder. Tá? Beleza, obrigado. Nada. Essa foi a Ilma. Essa sou eu.